que eu matei meus próprios pais. Naquela cidade, ninguém nunca quis saber a verdade. Era mais fácil acreditar nisso do que investigar. Lyra Vencha, a garota amaldiçoada. Foi assim que começaram a me chamar depois da morte deles. E depois disso, tudo na minha vida desandou. Naquele inverno, enquanto a cidade de Ardenfell se preparava para o festival do 12º mês lunar, eu estava no pátio da minha casa cortando carne de porco. O vapor da água fervendo subia tão forte que a neve nem chegava a tocar o chão. Era como se até o inverno quisesse me evitar. As pessoas passavam e desviavam o olhar. E eu já sabia o que estavam pensando. Que eu era amaldiçoada. Que meus pais tinham morrido por minha causa. E que ninguém deveria se aproximar de mim. Isso começou a se espalhar ainda mais depois que meu noivado com Kael Rowan foi desfeito. Ele era o homem com quem eu deveria me casar. A família dele não tinha nada no começo. Foi minha família que ajudou quando eles estavam no fundo do poço. Meu pai pagou os estudos dele. Minha mãe sustentou a casa deles quando não tinham nada. E mesmo assim, quando Kael passou nos exames da capital e começou a subir na vida, tudo mudou. Depois da morte dos meus pais, a mãe dele apareceu na minha porta. Sem nem me encarar direito, disse que tinha consultado um vidente espiritual. E que minha presença trazia má sorte. Que se o casamento continuasse, tragédias seguiriam. E assim, o noivado acabou. Simples. Rápido. Sem ninguém questionar. Na época, eu não lutei. Porque já não tinha forças para lutar contra uma cidade inteira acreditando na mesma mentira. Mas o que realmente começou a me incomodar não foi o fim do noivado. Foi como a história começou a ser contada depois disso. Como se alguém tivesse decidido que eu era culpada antes mesmo de qualquer investigação existir. E eu continuei vivendo. Trabalhando com carne. Cuidando da minha irmã mais nova. Tentando sobreviver um dia de cada vez. Até que um dia, enquanto eu trabalhava na casa da família Hawthorne, ouvi algo que não deveria ter ouvido. No começo era só conversa comum. Mas então, o nome dele apareceu. Kael Rowan. E a forma como falavam dele não parecia fofoca. Parecia algo ensaiado. Ele nunca quis esse casamento desde o começo. Agora que subiu na vida, não precisa mais dela. E essa história de maldição, dizem que veio da própria família dela. Foi nesse momento que minha mão parou por um segundo. Não porque eu fiquei surpresa. Mas porque aquilo parecia organizado demais. Como se alguém tivesse decidido exatamente o que todos deveriam acreditar. Eu continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa dentro de mim já tinha mudado. Depois do trabalho, fui buscar remédio para minha irmã. E também peguei outra porção de medicina, para o homem que eu tinha encontrado na neve. Eu não sabia quem ele era. Só sabia que ele estava quase morto quando o encontrei. Coberto de sangue, jogado na estrada como se não fosse ninguém importante. Talvez por isso eu tenha ajudado. Porque eu sabia exatamente como é ser descartada. Eu levei ele para casa naquela noite. Nenhum médico quis tratar. Disseram que ele já tinha passado do ponto. Então eu deixei ele num quarto simples e um velho vizinho tentou ajudar como pôde. Ninguém sabia se ele ia sobreviver. Nem eu. Quando cheguei em casa, minha irmã correu até mim sorrindo. Mas eu a parei antes de me abraçar. Eu ainda estava coberta de sangue. Ela sorriu e pegou o remédio da minha mão como se aquilo fosse normal. Como se viver assim fosse normal. Mais tarde, fui até o quarto onde o homem estava. O ar estava pesado, cheio de cheiro de remédio e sangue seco. Eu acendi uma lamparina. E pela primeira vez, vi o rosto dele claramente. E naquele instante, entendi por que minha irmã tinha chamado ele de bonito. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa,